de Isaías, irmãos, capítulo 55, versículo 6. Aleluias. Isaías 55, capítulo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui os teus filhos, Pai, que estão aqui para te buscar, que tem sede de ti, Pai, que quer ouvir a tua voz, ó Pai, quer ouvir o Senhor falando conosco esta noite, ó Deus. Ó Pai, nós sabemos que cada um tivemos as suas dificuldades, ó Pai, para estar aqui, mas de qualquer forma, Pai, o Senhor nos trouxe, ó Deus, porque algo especial tem o Senhor por nós, ó Pai, algo especial tem o Senhor para nos entregar esta noite, ó Deus. Então, ó Pai, usa a tua humilde serva para falar da tua palavra, Pai, abra os nossos corações, ó Deus, para receber, Pai, a tua palavra, Pai. Recebe a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica, Pai, que chegue diante do teu trono como um aroma suave, Pai. Inclina os teus ouvidos para nós esta noite, abra as portas e janelas do céu, Pai, estenda tuas mãos, ó Pai, porque o teu povo está sedento por ti, Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus. No Salmo 119, nos diz: bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam iniquidades, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver apreendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, e não me desamparastes totalmente. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 3, diz: bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras desta profecia. No Salmo 119, 105 diz: é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpadas para os meus pés, para que eu veja onde eu estou pisando, e luz para o meu caminho, para iluminar o meu caminho, que eu já sei qual é, pois o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e só chegaremos ao Pai através dele. Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou com o som da tua voz. E Deus fala conosco diariamente. Alguns chegam a pensar que Deus está naquele momento de silêncio, como os 400 anos que Ele se calou. Mas eu digo que Deus tem falado aos nossos corações. Deus tem falado e tem trazido a palavra dEle, a necessidade da palavra dEle em nosso meio. Quando Deus criou tudo, Ele diz, Deus disse, Deus disse, Deus disse. E Ele dialoga quando Ele diz: façamos-nos nós, o homem, a nossa semelhança. Deus é um Deus que fala, é um Deus que conversa, é um Deus que dialoga conosco. Ele não está em silêncio. Quando Deus fez Adão não era um homem como eu e você. Adão era um homem perfeito, colocado num lugar perfeito. Adão era imortal. Adão conversava e caminhava com Deus. O homem que falava com Deus face a face não viu a face de Deus, mas viu pela brecha, ele passando pelas costas. Mas eu não vejo Deus tendo um relacionamento com Adão de costas. Eu vejo Ele tendo um convívio diário com Adão. E Ele fala para Adão: olha, domine sobre todas as coisas, coma todos os frutos, mas não coma da árvore do bem e do mal. E de repente a serpente entra naquele lugar
lança uma conversa em Eva e Eva pega o fruto e come. E então eu fico pensando, ou Adão não pregou direito para Eva, ou Eva não foi diligente em ouvir a palavra de Deus. De duas, uma. O fato é que eles não ouviram o que Deus falou com diligência, como o salmista diz. Eles não prestaram atenção naquilo que Deus disse e, portanto, não obedeceram aquilo que Deus tinha dito. E Adão pecou. E pecando, foi afastado da presença de Deus. Porque o que nos separa de Deus e da presença de Deus é o pecado. E Adão e Eva foram lançados fora da presença de Deus. E nós vimos que no decorrer da vida da família de Adão, Adão e Eva continuou não pregando aos seus filhos. Porque na família de Adão aconteceu o primeiro assassinato. Caim mata Abel e o sangue de Abel clama no chão. Deus marca Caim, Caim se afasta da presença, e daí por diante a terra cai em declínio total, a ponto de Deus olhar e se arrepender de ter feito o ser humano, de querer destruir tudo. Mas Deus passa os seus olhos pela terra e ele enxerga Noé. A esperança de começar tudo de novo, de recomeçar de novo. E quem era Noé? Noé achou graça aos olhos do Senhor. E Noé vem da descendência de Enoque, o homem que andava com Deus. Enoque teve Matusalém, e Matusalém foi bom aos olhos do Senhor. E muitos dizem que Matusalém foi aquele que mais viveu sobre a terra, 979 anos. Porque aquele que honra pai e mãe, a promessa é que tem uma vida longa. Matusalém gerou Lameque, que também andou na presença de Deus. E quando teve Noé, diz: esse vai dar um descanso para a terra. Eu quero que os irmãos entendam que o que você faz aqui agora vai movimentar lá nas próximas gerações. O que Enoque andou com Deus, caminhou com Deus. Quando Deus pensou em destruir todos, ele olhou para uma descendência de Enoque, Noé. O que você faz hoje vai agir na descendência daqui do seu tataraneto, lá na frente. E de repente Deus vai olhar e vai se lembrar de você esta noite, sentado neste lugar, nesta noite fria, buscando a presença do Senhor. Não foi por acaso que você esteve aqui, porque na mente do Senhor não há esquecimento, e o tempo vai passar, mas Ele vai se lembrar desta noite fria, onde muitos poderiam estar aqui, mas aprove a Deus que você está. Noé entra naquela arca e de repente começa tudo de novo. Mas Noé se embebeda com o vinho e o seu filho Cã vê ali a sua nudez, chama os seus irmãos, comenta, e Noé amaldiçoa Cã. E daí para frente a humanidade começa a decair de novo. E Deus vai olhando e de repente vai lá em Ur dos caldeus e olha o homem. Porque ele fala assim: o povo não me ouve. E agora eu não vou mais destruir a terra. Porque eu prometi, assim eu prometi. E a minha palavra não pode ser mudada. Mas eu vou escolher um homem. E eu vou fazer deste homem o meu povo. Porque através deste homem sairá um povo que eu vou cuidar. E escolhe ali então Abrão, tira Abrão da sua terra, com a sua família, muda o nome deste homem para Abraão. E ele fala: Senhor, como
que vai sair de mim uma grande nação se a minha mulher é estéril. E eu penso em Deus falando, é para você ver que o meu povo foi feito de um milagre. Não é feito o que o homem pode fazer, mas aquilo que somente eu posso fazer. Aleluias! E Abraão sai e não sabe para onde vai, mas andar com Cristo é assim, é você ser tão dependente dele que você não precisa saber o caminho, porque é ele que direciona, é ele que vai à frente, é ele que mostra o caminho. Nós precisamos só confiar e segui-lo, e assim Abraão faz. Mas existe um tempo, porque Deus queria que Abraão, para constituir um povo que seria dele, ele queria que Abraão conhecesse Deus, quem ele era, porque senão como que ele ia pregar para o seu filho Isaque se ele não conhecesse? Então existe um tempo, mas Abraão não ouviu com tanta diligência, apesar de ser o pai da fé, o amigo de Deus, mas ele mentiu lá no Egito por 2 vezes, e a mentira de Abraão quase acabou com o Egito inteiro. E ele ensinou então Isaque a mentir, que caiu na mesma mentira, na mesma falha. O tempo de Deus, Abraão não soube esperar, e se deitou com Agar e teve um filho que até hoje causa problema para o povo de Deus. Então, apesar de Abraão ser um homem da fé, um amigo de Deus, ele também foi falho. E 400 anos se passam e o povo de Deus está lá no Egito, preso no Egito, sendo açoitado no Egito, vivendo no cativeiro. E Deus olha e levanta um libertador, um pastor que conduziria o seu povo para a terra prometida. Mas o pastor deve dar a vida às suas ovelhas. E Moisés começa o seu ministério tirando a vida de um ser humano. E Moisés foge, Deus vai atrás dele, Deus traz ele de volta. Mostra o teu poder, tira com o punho da sua justiça o teu povo daquela prisão, daquele cativeiro, da jaula de Satanás, liberta. Mas novamente Deus pega o caminho mais longe, porque Deus quer trabalhar, Deus quer treinar, Deus quer passar o seu povo pelo deserto. E deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de treinamento, é lugar de resistência. Aleluia! Mas o povo não sabe esperar o tempo de Deus, o povo murmura, o povo reclama, o povo tem sede. E Deus fala para Moisés, pega o teu cajado e fala com a rocha. Mas Moisés estava tão aturbulado, com tanta reclamação, que ele não presta atenção na palavra de Deus. E ele pega e fere a rocha, ainda diz, não acreditais que nós façamos essa rocha da água? Mas não era aquilo que Deus queria. E nós vemos que nem mesmo o pastor entra na terra prometida. Somente 2 daquele povo entram na terra prometida. Então, mais uma vez, Deus olha para um ser humano e fala, apesar de ser meu servo, é falho. É falho. Josué assume então a posição de líder daquele povo. E Deus vai dizer para Josué no capítulo 1, no verso 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirá. Deus se importava com a sua palavra, porque Deus está falando. Naquele tempo eles não tinham esse livro aqui, que nós temos hoje na nossa mão e que muitos não podem ter. Mas Deus se preocupava. E lá em Êxodo,
ele fala para Moisés: escrevei isto em memória no livro e relata aos ouvidos de Josué. Ele estava preocupado que o próximo que substituísse Moisés andasse na palavra, andasse nas leis do Senhor. Josué ganhou todas as batalhas. Josué foi aquele guerreiro que não sofreu um arranhão no campo de batalha, em exceção de Ai. Por que Ai eles perderam 36 homens? Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, não ouvindo com diligência a palavra do Senhor. Mas depois da correção, Deus deu a vitória. E aquele povo foi se perdendo novamente, a ponto de Josué tomar uma decisão e falar: se vocês não acham bem andar nos caminhos do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias! Porque a palavra do Senhor foi falada aos ouvidos de Josué, porque Josué aprendeu a andar na palavra do Senhor. Aquele que anda na palavra do Senhor, aquele que tem sede pela palavra do Senhor, tem o Senhor caminhando junto. Pois lá em Apocalipse vai dizer: continue o injusto a praticar a injustiça, ao imundo a imundície, mas o santo busque a te santificar mais. Apesar de Josué estar no meio de um povo corrompido, se vocês querem continuar se afundando na lama, afunde mais, mas eu decido buscar a me santificar. Aleluias! Não é fácil andar no caminho do Senhor. E há quem fale que o céu ficará vazio, porque se for olhar todos as leis, andar nas leis que está aqui, mas estes não vão entender que se você ler e meditar a palavra, o teu coração voltará para ela, e por mais que você peque todo dia, o teu coração será segundo o coração de Deus, e se arrependerá buscando a presença do Senhor. Não se conformeis com as coisas deste mundo, diz a palavra do Senhor. Por mais que eu tenha que viver aqui, por mais que eu tenha que cair, muitas vezes isso acontece e vai acontecer, mas eu não me conformo. Isso aqui não é para mim. Eu sou peregrino nesse mundo, eu estou aqui como forasteiro. Há uma morada celestial me esperando, porque Jesus assim prometeu. Aleluias! E Deus continuou levantando homens, Gideão, Jefité, levantou Sansão, colocou o Espírito de Deus em Sansão, para libertar o seu povo dos filisteus, um narizeu, um consagrado ao Senhor. E Sansão vai desviando do caminho, vai buscando casamentos fora do povo, vai buscando as prostitutas. E como termina Sansão? Rodando em círculo, porque aquele que se desvia do caminho do Senhor não tem caminho a seguir, fica girando em círculo e dali não sai, porque o caminho é um. Aleluias! Mas ele se arrepende, derruba as colunas do templo e mata mais filisteus do que toda a sua história. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados pelo homem. Aquilo que Deus planejou vai se cumprir. E o tempo vai passando, e quando você começa a ler Isaías, a sensação que dá é que Deus senta com um amigo e ele começa a desabafar, e ele começa a falar: eu fiz tudo por esse povo, eu cuidei desse povo com tanto amor, eu preparei a melhor terra para eles, a terra que manda leite e mel, mas eles não me ouvem, eles desprezaram a mim. O boi conhece o seu dono, o jumento sabe na onde é a manjedoura, na onde é o alimento.
mas o meu povo não entende, o meu povo não busca. Eu fui o vinhateiro e eu cuidei da terra, eu adubei, eu esterquei, eu cerquei, eu protegi, eu cuidei, e na hora que eu fui colher os frutos, era apenas uvas amargas, bravas, só tinha espinhos. E Deus vai desabafando, e Ele vai falando: quem pediu para esse povo vir oferecer sacrifício no meu templo? Quem pediu as ovelhas, os sacrifícios em holocausto? Quem pediu os cultos vazios? Quem pediu esse povo vindo na minha casa com o coração cheio de pecado, sem querer o arrependimento, prestar culto a mim? Já basta. Os incensos é para mim como abominação, não quero mais, chega. O que eu quero é um coração voltado para mim. O que eu quero é um coração voltado para a minha palavra. O que eu quero é que aqueles que têm o poder de ensinar, que ensine. O que eu quero é que aqueles que tenham que aprender, que tenham sede de aprender. Não apartais esse livro da sua boca, guardai no teu coração. Cada vírgula, cada palavrinha, cada escrito deste livro, Deus escreveu com todo amor e carinho, para que hoje nós pudéssemos andar nas tuas estaturas. Mas esse livro tem sido desprezado por muito, tanto no ensino como no aprendizado. E eu vejo Deus desprezando, tendo horror daquilo que estava acontecendo, o que está acontecendo nos dias de hoje, de mal a pior. Porque às vezes a gente olha para Sodoma e Gomorra e parece uma cidade perfeita no meio do tempo que nós estamos vivendo hoje. E quando chega no capítulo 6 de Isaías, escuta um brando no céu, uma voz que grita: a quem enviarei? A quem enviaremos por nós? E Isaías levanta a mãozinha: envia eu, Senhor, eis-me aqui. Mas eu conjecturando, eu vejo Deus olhando para Jesus e falando: vai falhar de novo. Vai falhar de novo, está com o coração voltado, quer, mas vai falhar de novo, Jesus. E eu vejo Jesus falando: Pai, envia ele, mas envia ele para profetizar a minha vinda, porque agora quem vai sou eu. Envia ele para dizer que eu vou. Como cordeiro mudo, eu vou esvaziar de mim mesmo, eu vou descer, colocar os pés naquela terra, eu vou ser tentado como eles são tentados, eu vou passar por dores como ele passa, eu vou passar por sofrimento como eles passam. Eu vou, envia ele, mas para profetizar da minha vida. Aleluias. Adão se fez grande e caiu, Jesus se fez bebê no ventre de uma mulher e nunca caiu. Aleluias. No livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 nos diz: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito com alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxe a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino do céu, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluias! No momento,
num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teus aguilhões? Onde está o inferno e a tua vitória? Ora, os aguilhões da morte e o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Glórias a Deus! Jesus se humilhou, se fez carne, andou entre nós, fez prodígios e maravilhas, deu vista ao cego, voz ao mudo, levantou paralítico, curou o físico, espiritual e mental dos leprosos, ressuscitou os mortos, expulsou demônios, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele para libertar cativos e oprimidos. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Foi traído, negado, preso, espancado, julgado, condenado injustamente, moído vivo, pregado numa cruz, morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluias! O terceiro dia ressuscitou, como havia dito. Mas nós vemos na palavra que no terceiro dia as mulheres levantaram-se de madrugada e estavam levando perfume, se preocupando com quem ia remover a pedra. E quando chegaram lá, a pedra removida, e elas entraram e encontraram 2 varões. Cadê o meu Senhor? Se vocês tiraram o meu Senhor daqui, me falem onde está. A cegueira espiritual estava tão grande que elas não conseguiram ver que aqueles homens não eram terrenos. E eles fazem uma pergunta a ela: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscai o correto no lugar errado? E aí ele faz uma outra pergunta: lembrai-vos, conforme vos falou, estando ainda na Galileia, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Ou essas irmãs não ouviram com diligência o que Jesus pregava, porque Jesus não pregou errado, Jesus não pregou mal. As pregações de Jesus eram claras, eram diretas, e elas correm para os discípulos, mas os discípulos também não acreditam. Muitos batem em Tomé e dizem: Tomé teve que ver para crer, mas na verdade Tomé só falou o que os outros estavam pensando, porque eles andaram com Jesus e não reconheceram. Eles tiveram com Jesus na praia e também não reconheceram. Eles também não se lembraram das palavras do Senhor. Como muitos de nós temos esquecido o que a palavra do Senhor nos diz. Jesus diz nos últimos ensinamentos: não turbe os vossos corações, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar e voltarei, e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais-vos comigo. Glória a Deus! Quem crê que a palavra dessa profecia é verdade, dá um brando de glória esta noite. Aleluias! Glórias a Deus! Jesus foi preparar uma morada para cada um de nós, e Ele voltará. Ele diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas. Eu mandarei um Consolador. Eu subirei, mas eu pedirei ao Pai que mande
um consolador. A profecia de Joel, que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Mas por que não está tendo mais batismo do Espírito Santo nos cultos de hoje? Não estamos ouvindo diligentemente a palavra que está sendo pregada, ou a palavra que está sendo pregada não está sendo pregada direito? Ou nós não estamos tendo fé em nossos corações para acreditar na palavra que está sendo pregada, e sem fé é impossível agradar a Deus. Na televisão passa a marcha para Jesus, não sei quantas milhões de pessoas na Avenida Paulista, adorando o nome do Senhor, lindo! Mas desses milhões de pessoas não tem um paralítico andando, desses milhares de pessoas não tem um cego enxergando, não tem um surdo ouvindo, não tem um demoniado sendo liberto. Oh, aleluias! Deus! Porque não estamos crendo que se colocar as mãos no enfermo, ele será curado? No nome de Jesus. Porque não estamos crendo nos dons espirituais que Paulo descreve que seria dado às igrejas? Cadê os dons espirituais nas igrejas de hoje? Para onde está indo a nossa fé na palavra de Deus? Nós precisamos crer que essa palavra é verdadeira e que o que está escrito aqui vai acontecer. Aleluias! Jesus é levado aos céus, lá em Atos. E quando os discípulos olham para o céu, os varões aparecem de novo e dizem: para que está olhando? Porque esse que subiu vai descer e vai vir buscar a tua igreja. E logo as trombetas irão tocar, logo ele virá arrebatar a tua igreja. Mas enquanto os discípulos olhavam para cima, Jesus subindo, eu imagino os anjos que o acompanhavam, e Jesus chega na porta do céu e os anjos gritam: levantai as portas às vossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, pois entrará o Rei da Glória. Aleluias! O Rei da Glória chegou, o Rei da Glória está entrando. E eu vejo Jesus entrando naquele lugar e clamando: Pai, é possível, não desista do teu povo, porque é possível andar naquela terra sem se contaminar, é possível andar naquela terra e não pecar contra ti, é possível, Pai. Não desista deles, porque é possível. Mande a Ele o Consolador, mande a Ele o Espírito Santo para que sustente, para que fortaleça, para que eles andem neste mundo de lama sem sujar as tuas vestes, assim como a garça caminha e as suas plumas continuam brancas. Pai, é possível. É possível. Esta é a geração daqueles que buscam a face do Senhor Jesus. É a nossa geração, é nós que estamos aqui, é a nós, irmãos, aleluias. Ele não veio para esse mundo por acaso, mas Ele veio para nos dar esperança, para dizer: Pai, eu não falhei, todos falharam com o Senhor, mas eu não falhei. Eu fui obediente até a morte e o meu sangue foi derramado por eles. Então não desista deles. Seja paciente, longânimo. Não desista deles.